Eu peço a sua atenção nesse momento. Olha o que diz em Provérbios, capítulo 12, versículo 19, diz assim: o lábio da verdade ficará para sempre, mas a língua mentirosa dura só um momento. Veja o que nos diz em Provérbios capítulo 12, a questão da mentira e da verdade. Porque o lábio, a língua mentirosa, ela dura só um momento e depois ela parte para a perdição eterna. Olha como é sério. E o lábio da verdade permanece para sempre. Por isso que nós devemos sempre analisar, pensar antes de falar. Tem muita gente que fala sem refletir o que vai falar. E aí o problema acontece. E a mentira, ela permanece por pouco tempo. A mentira nunca prevalece sobre a verdade. Não. A verdade, ela vem com o tempo. E é a verdade que nos dá vida, nos dá saúde. A verdade permanece para sempre. Às vezes, em alguns momentos, pessoas se rendem para falar a mentira. Tiram um proveito enganoso, entre aspas, né? Proveito enganoso, por pouco de tempo, porque depois vem a ruína. A palavra de Deus, ela é maravilhosa. Ela nos ensina em todas as áreas da vida. E o perigo da nossa fala, dos nossos lábios enganosos, da nossa língua mentirosa. Isso é trágico para quem vive dessa maneira. É o que está dizendo aqui. Por isso é um versículo só, mas para a nossa reflexão. E o versículo 17 diz assim, o que diz a verdade manifesta a justiça, mas a testemunha falsa engana, vai se enganando. Ela se engana outras pessoas, mas no final, trágico é para ela mesma, para essas pessoas mesmo, né? Então é bom sempre a gente pensar no que falar, analisar antes de falar, pensar muito, para não se arrepender depois, né? Porque de Deus ninguém escapa, não tem como escapar. Aquilo que o homem plantar, ele vai colher. E a sentença virá, não escapa, não tem como fugir. Olha aqui, há alguns cujas palavras são como pontas de espada, mas a língua dos sábios é saúde. Então quer dizer, tem pessoas que a fala dela é como a ponta de uma espada, né? E a ponta da espada, ela machuca. Ela causa até a morte da pessoa. Então, né? Porque a palavra com sabedoria é saúde para as pessoas. Por isso nós devemos refrear a nossa língua, a nossa boca. Pensar muito antes de soltar as palavras. Porque depois que soltou, ela já foi. E muitas vezes a consequência é muito triste, né? Consequências que entristecem a muita gente. Causa confusão, causa inimizade, traz problemas dentro da convivência humana, nos relacionamentos, né? Então, aqui o sábio Salomão nos orienta e nós devemos receber essa palavra e evitar o que é mal. Tanto é que o apóstolo Tiago, ele escreve lá,
que nós devemos refrear a língua, porque a língua causa problemas, decepções, tragédias e muita confusão, não é mesmo? Então receba essa palavra no seu coração, porque a Bíblia é um manual de vida. Nós devemos aprender com a Bíblia, né? Quantos de nós já não erramos? Todos nós, um momento ou outro, a gente erra de uma maneira ou de outra. Mas a Bíblia vai nos corrigindo, nos ensinando, alertando para evitar problemas. É assim que nós devemos receber, conhecer e examinar as Escrituras. É importantíssimo. É todo um ensinamento para as nossas vidas. A palavra de Deus é maravilhosa. Essa palavra aqui que se cumpre todos os dias. Essa palavra que diz que Jesus voltará a qualquer momento. Então, tenha sabedoria, prudência e muito cuidado no falar. Tá certo? Vou ficando por aqui. Quero agradecer o carinho da sua audiência e desejar a todos a paz que só Jesus pode nos dar, né? Jesus que muitas vezes ficou em silêncio, e Ele que é o dono da vida. Ele ficou em silêncio diante de tantas acusações que lançaram sobre Ele. Ele permaneceu quietinho, com a boca fechada, sendo que Ele é que podia falar toda a verdade e falar o que quisesse, porque Jesus nunca errou, nunca pecou. E Ele é o Deus encarnado que desceu à terra para nos trazer o perdão e a salvação eterna. Então, que essa palavra possa orientar eu aqui e você aí, você que acompanha o tempo de reflexão. Eu vou ficando por aqui, agradeço o carinho da sua audiência e desejo a todos a paz que só Jesus pode nos dar, né? E se Deus nos permitir, estaremos aqui novamente em nosso próximo programa. Um grande abraço a todos, muito obrigado e fiquem com Deus.